Nós vamos trabalhar com a Lei 10.639/2003. Por conta dessa lei, eu conheci a Lilian. Hoje você está aí, Lilian, assistindo a aula? Não vi entrar, mas ela faz esse curso aqui junto com a gente. Ou melhor, a gente se conheceu aqui nesse ambiente de aprendizagem e se conheceu pessoalmente lá no curso sobre a Lei 10.639, que vai falar da obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira e africana. A Lei 11.645 de 2008, que vem 5 anos depois da 10.639, ela vai ampliar quando ela vai falar da obrigatoriedade do ensino da cultura indígena. Então, ambas as leis, elas estão pautadas numa proposta de educação para a diversidade, combate ao racismo e valorização das matrizes formadoras. Formadora do quê, Rutineia? Formadora da Constituição do povo brasileiro. Porque o povo brasileiro, ele é bem mesclado. Porém, tem os 3 grupos sociais principais. Eu estava até comentando com as meninas aqui que na Copa do Mundo foi até questionado, né? Todos os países estão com grupos muito mesclados, né? Tem até um japonês que é negro e várias... Como é que eu explico isso, gente? Um japonês que é negro. Ele é mestiço entre negro e japonês. Né? Como é que chama mesmo? Suzuki, Zion. E no Brasil tem realmente essa mistura muito grande, pessoas de todas as origens e naturezas, mas o grosso, vamos pensar, a base é o europeu, o africano e o indígena. E aqui a gente começa falando da Lei 10.639. Qual é o contexto que ela foi gerada e qual a sua importância? Tudo isso está na LDB. Lembra que eu falei? LDB, Constituição, costuradas. Porque a partir do momento que a sociedade se modifica, ela é atualizada. Então, altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, tornando obrigatório o ensino de História e Cultura afro-brasileira. Aqui faltou o africana também. Né? Muito mais o afro-brasileiro do que o africano? Sim, mas não deixa de ter a história de origem. Na educação básica, né, é obrigatório nos ensinos fundamental e médio, nas redes públicas e privadas. Então, é algo assim, que eu posso dizer, que começa no ensino fundamental, mas hoje se trabalha desde a educação infantil. Por quê? Porque não é garantido por esta lei, que abrange fundamental, mas o trabalho na educação infantil, ele se respalda no ensino das diferenças que é assegurado lá nas diretrizes curriculares nacionais de educação infantil, que nesse concurso não cai. Olha que coisa, gente, não vai cair campos de experiência, as questões da educação infantil. Depois a gente conversa com a dona Márcia Gatti. E uma outra questão que envolve contexto e importância é é o combate ao eurocentrismo. Ruth do céu, mas o que o povo tem contra a Europa agora? Agora é o contrário. Só tem pessoa negra na novela, não está aparecendo mais tantas pessoas brancas. Isso vem um pouco dessa lei, que é a representatividade. Então, o que eu, Rutineia, compreendo? Não é que agora estão contra os brancos, mas é que estão aparecendo os outros grupos na novela. Até para não sair da questão assim de ser uma defesa pessoal do grupo a que eu pertenço, tô vendo pessoas de origem japonesa nas novelas, que antes não tinha de jeito nenhum, nem como principal, nem como coadjuvante. Eu não sei quando tinha uma novela que falava do japonês.
E eram poucas, né? E hoje já vê essa questão da representatividade. Então, o europeu não é que ele perdeu espaço, é que os outros grupos ganharam por conta dessas legislações. Então, a gente tinha um currículo eurocêntrico, ou seja, baseado em conhecimentos europeus. Lembra que eu falei o dia que eu falei assim, nossa, vou aprender os rios da Europa. Eu falei, misericórdia, o que isso tem a ver com a minha vida? Tem no dia que eu quiser ir lá para Paris e conhecer o Rio Sena. Enquanto isso, não tem. Mas a gente prendia os rios da Europa e não da América do Sul. Então, isso é uma visão eurocêntrica. E é isso que se combate aqui com essas legislações. Não está errado saber da Europa. Errado é saber da Europa e não saber do seu país e de outros países de origem de muitos brasileiros. Então, por isso começou a ter um combate dessa visão puramente eurocêntrica. Então, quais os pontos-chave dessa Lei 10.639 de 2003? Primeiro, ela vai trazer o estudo da África. Gustavo, você quer falar? Espera aí, eu estou te escutando muito mal. Deixa eu aumentar aqui meu volume. Pode falar. Boa noite, primeiro, né, noite. Isso, boa noite. Espera aí. Te perguntar. Tornando obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira. Sim. Existia a partir de que ano mesmo? 2003. Que ano da escola? Hã? Qual ano da escola? Para qual ano é destinado? Do infantil. Não, infantil não. Expliquei por que não é o infantil. E por que o infantil trabalha a questão racial se não está na Lei 10.639. No ensino fundamental, ciclo 1 e 2, e no ensino médio. Qual que é a sua reflexão? Não é porque eu me perdi esse pedaço aí, eu queria que você repetisse. Ah, não, tranquilo, é só isso. Então, o foco é no ensino fundamental e ensino médio, porém, na educação infantil, o que garante esse conteúdo proporcional à educação infantil são as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil e a Base Nacional Comum Curricular, que tem os objetivos de aprendizagem e os campos de experiência. No ensino superior, ele é tratado nos cursos de licenciatura, já que vai ser tratado no ensino fundamental e médio. Em outros cursos, não é necessariamente a Lei 10.639. Quando eu vou discutir lá na engenharia, por exemplo, a questão racial, eu estou discutindo a questão da diversidade humana e cada profissional tem que ter na sua formação um direcionamento para isso. Então, além de ser 10.639, a lei mesmo ela é uma página. Depois a gente vai ter um estudo das diretrizes, porque aí é o que vai direcionar os conteúdos, os objetos de aprendizagem desenvolvidos em sala de aula. Vai dar um destaque para a luta dos negros, historicamente falando, né? E os seus processos de resistência. Fala assim, Ruth, mas antes não estudava a luta dos negros? Olha, era com foco na Europa. Não era com foco no africano, no afro-brasileiro. Então, geralmente, se estudava a escravidão, né? As coisas depreciativas aí do povo negro. Ruth, é vergonha ter sido escravizado? Não, até porque não foi a pessoa que se auto-escravizou. Mas qual que é a proposta da lei? Existe muita beleza na cultura afro-brasileira. E é uma cultura que não é só de escravidão. E você tratar somente da escravidão é como se você dissesse que esse povo não tem nada mais a oferecer além do serviço. Porque o foco é só o trabalho ali. As contribuições culturais, ou seja, cultura, contribuição econômica, social e política do povo negro na formação brasileira e a instituição do Dia da Consciência Negra,
que está no calendário escolar em homenagem a Zumbi dos Palmares, um líder na resistência negra do século XVII. E como que entra o indígena aí, né? A gente não está falando da africana. O que se aplica ao negro, ela vai se aplicar ao indígena. Por exemplo, o que é o 19 de abril? Dia dos povos tradicionais. Não se fala mais índio, porque o índio ganhou um sentido pejorativo. Então são povos aí, povos indígenas, comunidades tradicionais. Voltando também no foco do ensino, conforme a Lei 10.639, vai ser o estudo da história da África e dos africanos. E a ênfase não vai ser escravização, vai ser as civilizações, os reinos, as contribuições. Depois que vocês passarem no concurso, se não viram, assistam a Mulher Rei. Eu achei tão interessante, né? Porque ela falava dos reinos. Aí uma mulher rei, né? Que é uma mulher de um reino africano, mulheres de reino africano, conhece um brasileiro nesse contexto de colonização. Aí vocês podem entender melhor. Agora não, gente. Agora passa no concurso primeiro, garante a efetivação. E depois a gente vai para essa questão cultural. Diáspora e escravização. O que é a diáspora? A gente escuta diáspora duas vezes assim, na história das civilizações. Quando eu falo da diáspora judaica, quando as tribos de Israel se espalharam pelo mundo. Nunca por vontade própria, mas por serem expulsos dos países, por ser difícil aquela convivência. E a diáspora africana da mesma maneira. Quando naquele processo de colonização e escravização, vários originários do continente africano se esparramaram pelo mundo. Lembrando, não por vontade própria. E essa lei vai visar a formação da sociedade, contribuição econômica, política e cultural do povo negro na construção do Brasil. A lei 11.645, o que toca para ela? De novo, ela altera a LDB, porque tudo isso está na legislação, não muda só currículo, muda toda a lei. E vai incluir a temática indígena, porque o indígena, na nossa sociedade, ele vive numa condição ainda pior do que as populações negras, que ainda estão conseguindo, vamos pensar assim, obter algumas conquistas enquanto povo. Por quê? Eu não sei se tem algum indígena, eu não sei se a Linha estava no curso da África quando foi dada essa matéria. E eu vi vi pessoas de origem indígena dentro do próprio curso que falava de África, até contando isso, né? Que o indígena é tão marginalizado na sociedade, nós não temos noção. Eu não tinha noção, porque eu não conheço. Hoje já conheço, né? Mas enquanto criança, jovem, conheci poucas pessoas de origem indígena declarada, né? Fui conhecer depois de adulta, depois de já na faculdade, e as próprias pessoas se assumiram depois de adulta. Que como assim, o negro, não adianta eu falar assim, gente, eu não sou negra, não. Não sou mesmo, aliso o cabelo, passo pó no rosto, não sou. Não adianta, porque está no meu rosto, está estampado, não tem como eu deixar esse rosto em casa. Esse corpo não tem como, a não ser numa rede social com perfil fake. O indígena, ele tinha, vamos pensar assim, como se disfarçar. Se ele era indígena, eu lembro de uma professora falar, olha, meu pai não incentivava a gente a afirmar a nossa identidade. Como era o cabelo liso e a pele clareava, ficamos como brancos, para não sofrer os preconceitos que sofriam os indígenas. Até quando a gente fala assim, esses são os índios, eu não falo mais, né? Sou pessoa mais esclarecida. É sempre um sentido pejorativo. E quando vem essa legislação, ela também recupera essa identidade indígena e ela traz no desenvolvimento de currículo questões que vão questionar isso, do mesmo jeito que nós questionamos hoje conceitos, ideias, termos usados em relação aos negros afro-brasileiros.
Então, vai falar o quê? Da obrigatoriedade ampliada, porque não vai ser somente a cultura africana afro-brasileira, a indígena em todo o currículo. Qual que é a abrangência disso? Todos os estabelecimentos de ensino fundamental e médico, públicos e privados. E educação infantil de fora de novo? Olha, eu vou buscar até esclarecimento para saber por que na formulação dessas leis não se incluiu a educação infantil. Mas é da mesma forma que a história africana e afro-brasileira. O infantil, ele vê isso por conta das diretrizes curriculares nacionais que prevêem dessa forma, né? Que trabalham com essas ideias, com essas identidades. E quais seriam aqui as matrizes formadoras, né, da população brasileira? Seria esse reconhecimento das 3 matrizes: indígena, africana, afro-brasileira e europeia. Então, qual que é o foco do trabalho? As principais disciplinas. Hoje a gente ouve falar da influência na química, da etnomatemática, né, que é voltada mais para essas questões, das brincadeiras africanas na educação física. Aqui na prefeitura, aqui eu falo assim, enquanto lugar de trabalho, né? Eu vejo o pessoal da música trabalhar com a musicalidade africana, com a musicalidade indígena, mas quando saiu a legislação, o foco era educação artística, literatura e história. Então, as minhas disciplinas sempre estão envolvidas, né? Que a minha é história. Na arte, trabalhar a arte, música, dança e as expressões culturais afro-brasileiras e indígenas, certo? Na literatura, incluir literatura africana, afro-brasileira e indígena no ensino da língua portuguesa. Então, esse é um trabalho que cabe também à universidade, não somente ao ensino básico. E na história brasileira, abordar a formação do povo brasileiro, com ênfase nas contribuições dos povos originários. Originário do quê, gente? Do povo brasileiro. Quais os povos originários aqui? Eles estão falando dos indígenas e dos africanos. Originários porque era quem estava aqui antes do Brasil ser descoberto pelos europeus. Isso vai exigir o quê? Uma integração transversal. A lei exige que esses temas sejam integrados a todo o currículo escolar de forma interdisciplinar. Realmente tem propostas que a gente nem vê a fronteira entre as disciplinas. Qual que é o objetivo dessas legislações? Valorização das matrizes, né, indígena e africana, resgate histórico, resgatar no sentido de trazer de volta histórias, contribuições culturais de povos indígenas e afro-brasileiros, africanos, o combate ao racismo, combater o preconceito racial e a discriminação étnica da sociedade. Como assim discriminação étnica? Quando eu vou discriminar o negro, é um preconceito de cor, né? Um preconceito racial. Quando eu vou discriminar o indígena, aí se Deus quiser, eu não quero discriminar ninguém não, gente, né? Mas no exemplo, se Deus quiser, por quê? Porque às vezes a gente tem valores tão introjetados na gente que na hora que nós percebemos já cometemos atitudes preconceituosas. O indígena, eu acho que até para não confundir com o africano, você não fala de racismo, mas você fala de discriminação étnica. Porque você não está vendo ali aquela diferença de cor, mas a diferença de origem e o preconceito com aquela origem. A desconstrução de estereótipos, né? Evitar a criação e perpetuação de estereótipos sobre povos africanos e indígenas. Um combate ao eurocentrismo, ou seja, de ter aquela cultura, aquele ensino só voltado para o modelo europeu, ou seja, modelo eurocêntrico. Educação tradicional centrada em história e cultura europeia, negligenciando as matrizes formadoras, quais? Africana e indígena. Uma educação pluricultural, que é um novo modelo que reconhece e valoriza contribuições de africanos
indígenas e europeus na formação brasileira. Então, uma educação pluricultural que valoriza várias culturas, ou pelo menos mais de uma. Qual que é a importância da implementação? É uma reparação histórica, ou seja, tentar fazer justiça, né, a povos injustiçados. É uma identidade e pertencimento, ou seja, pela primeira vez, mais da metade do Brasil se autodeclara negra. Por quê? Primeiro, porque tem incentivos e vantagens, né? Quando eu falo, por exemplo, de cotas em concurso público, é vantagem ser negro. Não estou falando aqui de um oportunismo, mas a pessoa pensar, eu já falei isso para vocês, questão de reserva de vagas. Aquilo que sempre me atrapalhou, agora vai me ajudar, né? Então, uma identidade e um pertencimento. Tinha pessoas com traços negros que a gente não via como negras, e nem elas. De repente, pá, deixou o cabelo crescer, a gente já viu que era. Uma educação antirracista, né? Formação de cidadãos críticos e conscientes da diversidade étnico-racial, tanto brancos, negros ou de outra origem. E uma sociedade inclusiva, ou seja, a construção de uma sociedade justa, democrática e respeitosa com a diversidade. Certo? E tudo isso vai gerar o quê? Um compromisso com essa diversidade. Quando se falar dessa valorização cultural de brancos, de não brancos, amarelos, todas as origens, uma justiça histórica que é reparar silenciosamente os apagamentos históricos. O que são os apagamentos, né? Aquelas coisas que não se trata. Um exemplo, participação da mulher na sociedade, se fala pouco, né? Século XX para cá, que se começou a ter uma história da mulher. Era a história do homem, a história política. E uma educação transformadora, no sentido de formar cidadãos críticos e antirracistas, né? Pessoas que incluem e não excluem. Um Brasil plural, que seria a construção de uma nação que reconheça e valorize sua diversidade étnico-racial. Né? Já falamos aqui do Dia da Consciência Negra, né? Que é homenagem a Zumbi e deve constar no calendário escolar de todos os municípios, já que é da LDB. Até o ano passado, eu acredito que tinha alguns municípios que não tinham o Dia da Consciência Negra como um feriado. Acredito que agora todos tenham, porque é um momento de reflexão e de celebração, proposto aqui nessa legislação das leis 10.639 e 11.645. Certo, pessoal? Alguém quer comentar? Tudo bem? Vamos para o nosso intervalinho, a gente volta. Hoje só um texto pedagógico. Voltamos 8h26, certo?